Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra, e vamos seguir. Hoje, sexta-feira, dia 25, né, de outubro, e a gente vai seguir aqui dentro do Novo Testamento. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 12 e capítulo 13. Nós estamos aí nos últimos dias já do mês de outubro, e nós vamos seguir, né? Praticamente aí 60 dias para nós finalizarmos o ano de 2024 e também a nossa leitura desse ano. Como é bom, né? Saber que Deus tem sido bom conosco todos os dias. Lucas capítulo 12 diz assim: Nesse meio tempo, tendo juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pelo qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai
dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar, então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos um contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando alguém de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Capítulo 12, Jesus está trazendo algumas reflexões muito poderosas e muito fortes, inclusive, sobre a questão das nossas motivações, sobre a questão das preocupações com a vida, como nós somos, insensatos. A gente acha que vai ficar para semente, a gente vai viver 100 anos, a gente vai viver 70 anos, quando muitas vezes o que o Senhor nos dá de vida, às vezes é 30, 40, 50 anos. Nós precisamos nos atentar para aquilo que é eterno e não para aquilo que é terreno. Deus tem muito mais para fazer através de nós, no tempo em que nos dá como algo precioso, dia após dia. Então nós devemos cuidar muito bem disso. Jesus vai falando sobre o seu ministério, que não é de paz, mas de divisão. Isso é tão complicado às vezes a gente compreender, mas pregar a verdade, falar do evangelho, realmente ser uma testemunha de Cristo trará muitas divisões nesse tempo, porque o Deus desse século está cegando o entendimento de muitas pessoas, e aqueles que conseguem ver, aqueles que conseguem enxergar o reino espiritual, a palavra de Deus com clareza, vão ser perseguidos sim, vão ser insultados sim, vão ser de alguma maneira
até castigados, né, por pregar a verdade nesse tempo tão hostil que a gente vive. Capítulo 13. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? E respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele respondeu: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no 3º dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus faz grandes afirmações nesses textos a respeito do reino de Deus, a respeito de como ele busca realmente frutos dignos de arrependimento no seu povo,
que nós devemos sim estar prontos para aquele grande dia que a gente não sabe a hora que vai ser. Nós não sabemos o momento em que Jesus vem, nós não sabemos a hora em que ele vem, nós sabemos que ele vem e nós sabemos que nós precisamos estar alertas aos sinais dos tempos, né? Ao que Deus realmente vai manifestar nos últimos dias. Jesus está dizendo o quanto ele lamenta por aqueles que deveriam estar se alegrando pela sua vinda, né? No caso aqui a primeira vinda, e pelo seu ministério, de como ele estava ali pregando, ensinando, né? Buscando aqueles que pudessem ser achados pelo Pai, que pudessem se arrepender e serem salvos, mas eles não quiseram mais uma vez. Antes, estavam novamente matando mais um dos seus profetas, mais um daqueles que o Pai tinha enviado para levar as boas novas de arrependimento, né? Jesus é enfático. Aqui em Lucas, esse texto, ele traz realmente muita reflexão a respeito de como nós devemos estar atentos aos sinais dos últimos dias e a nossa vida, né? Diante do Senhor precisa estar sempre em alerta. Amém, queridos? Vocês possam aproveitar para meditar nesses dois capítulos. O capítulo 12 um capítulo mais extenso, né? Cheio de reflexões. O capítulo 13 um pouco menor, mas também com grandes reflexões para a gente pensar aqui sobre a volta de Jesus, como vai ser, né? Como nós devemos estar preparados para esse grande dia e como Deus realmente nos alerta a respeito desses acontecimentos para que a gente possa estar, sim, nos preparando para ele, né? Que o Senhor possa, né, nos conduzir nessa leitura. Amanhã, sábado, a gente continua aqui em Lucas, domingo também, né? Continuamos aqui em Lucas. E aí, semana 45 começa segunda-feira, com o finalzinho do mês já. E a gente vai João, Lucas, Mateus e vamos seguindo, né? A gente tem mais algumas semanas aí dentro dos evangelhos. E aí, em seguida, a gente começa lá, indo para Atos e as cartas de Paulo. E com certeza nós temos dias aí cheio de tanta palavra que a gente vai estar realmente meditando e lendo aqui. Amém? Deus abençoe, ótimo dia para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Obrigada.